Olá, meus irmãos, meus parentes e amigos, todos vocês que têm nos acompanhado aqui aos domingos pelo YouTube às 18 horas, você é muito bem-vindo e você é a razão de estarmos aqui neste canal. Nosso propósito é levar a mensagem a todas as famílias aqui do Distrito Federal, do Brasil e onde quer que essa mensagem chegue. Então, compartilhe com seus conhecidos, com seus amigos e parentes esta mensagem. Nós temos um WhatsApp que estará sempre à sua disposição, DDD 61 981 12 5103. Esse é o nosso WhatsApp de oração. Se você quer então receber a oração ainda hoje, nesse momento, pode entrar em contato conosco, nós estaremos orando por você. O Salmo 62, versículo 8, diz assim, está escrito: Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, derrame o teu coração. E nos próximos minutos nós estaremos, então, abrindo nosso coração, com a nossa voz, com a nossa mente, adorando o Senhor, que é digno de todo louvor e honra e glória.
Olá, meus queridos. Vamos falar hoje sobre uma igreja viva. Nosso texto base está lá em Atos 2, versos 42. O que é uma igreja viva? Imaginem qual foi o sentimento dos discípulos e como foi difícil para eles avançar com o projeto proposto por Jesus em Mateus 28, de 18 a 20, que eles deveriam ir, fazer novos discípulos, ensiná-los, e Jesus estaria com eles. Mas eles sabiam muito bem, então, qual era a missão deles. E depois que Jesus morre e ali ressuscita ao terceiro dia e vai. Depois tem o seu período de 40 dias aqui, ele sobe aos céus. Então, imagine qual foi a postura dos discípulos, né? Por um período de 3 anos, eles foram discipulados, foram treinados na prática e também na teoria, o que seria, né, essa igreja. Então, eles não tinham nenhum argumento para não ser o que de fato eles deveriam ser, ou seja, ser uma igreja viva. Então, eles foram fiéis às instruções de Jesus, de que eles deveriam permanecer em Jerusalém e aguardar lá mesmo a promessa do Pai, que seria, referindo-se à descida do Espírito Santo, que os capacitaria, então, a dar prosseguimento ao propósito da igreja, né? Então a promessa de Deus se cumpre. Em Atos 2:42, eu quero ler esse texto, né? Então a igreja não é viva só porque ela tem o Espírito Santo. Ela só é viva se ela obedecer ao Espírito Santo. Em Atos 2:42, nós temos algumas características, pelo menos 3 características, que mostram como é uma igreja viva, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o verso 43, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os que creram estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-se-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui no verso 42, nós temos aqui pelo menos 3 características de uma igreja viva. Evidentemente que no texto todo lido, nós temos outras características que serão trabalhadas posteriormente. Mas a primeira característica é essa. Uma igreja viva, ela continua firme na doutrina. Eis aqui uma característica muito forte que demonstra de forma bem prática o que é realmente ser uma igreja, né? Aqui esse texto revela isso. E isso é um sinal de que essa igreja ela tem um presente bem forte e um futuro vibrante. Ela tem uma esperança de se multiplicar, porque ela é uma igreja vibrante, composta de homens e mulheres que permanecem conectadas com o ensino bem fundamentado na Bíblia, o mesmo ensino que os apóstolos receberam de Jesus nos evangelhos. E durante 3 anos eles foram ensinados, foram discipulados por Jesus ali, né? E Jesus então ele inculcou na mente deles o firme fundamento, a palavra eterna, palavra que o próprio Jesus ele declarou ser
Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, palavras eternas. Ele também declarou que a palavra dele é um pão que alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Palavras que, no dizer dele, são espírito e vida. Lá no sermão de João, capítulo 6. Então, uma igreja só pode ser considerada igreja se de fato ela continua firme na leitura, na memorização, no estudo da Bíblia, e na prática dessa palavra. Então, eu desafio a si mesmo e a si mesma a ler, não por obrigação, mas por obediência ao Espírito Santo. E não diga que você não tem tempo, minha irmã, meu irmão. Olha, você tem tempo sim. Né? Quando alguém está com muita fome, o que ela faz? Ela faz todo o esforço para correr atrás, para cozinhar alguma coisa ali na correria, para fazer, abre a geladeira de madrugada quando está com muita fome, e ela vai, ela corre e se alimenta. Da mesma forma, se esforce para ler, para meditar, para memorizar a palavra de Deus. Essa é a primeira grande característica, é essa, de uma igreja viva, uma igreja que permanece firme na doutrina, na palavra de Deus. Essa é uma prova de que você é realmente um filho de Deus e é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. João 6,45, a parte A. Essa declaração foi proferida por Jesus no sermão lá em João capítulo 6, que na sequência, ali nós temos multidão e os discípulos, não apenas os 12, mas vários discípulos já estavam ali. E então, nesse contexto, alguns que se diziam discípulos, eles, no verso 66, diz que eles abandonaram, não queriam andar mais com Jesus, porque para eles, no entendimento deles, o ensinamento era muito duro, pesado para eles. E é justamente nesse capítulo que o corajoso Pedro fez uma das declarações mais fortes do Novo Testamento. Então perguntou-lhes Jesus aos 12, porventura vocês quereis também se retirar? Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, versos 68 e 69. Cuide-se para que você mesmo não se afaste, não se retire do lugar de onde você sempre deveria estar, ou deve estar. Ou seja, na presença de Deus, servindo-o, amando-o, ouvindo a voz do Espírito todos os dias da sua vida, se alimentando da palavra de Deus. A igreja que deseja permanecer firme, ela precisa voltar o olhar para a palavra de Deus, principalmente em Atos 17, versículo 11, e desejar ser parecido com os bereanos, que todos os dias meditavam, examinavam a Bíblia. E Atos 5,42 também, onde diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de proclamar e ensinar que Jesus é o Cristo. Então, permaneça firme na doutrina. A segunda grande característica de uma igreja viva é uma igreja que realmente vive a comunhão. O verso 42 de Atos fala sobre isso, capítulo 2, verso 42. Muitas pessoas estão com carência de afetividade, de comunhão, de significado. Muitas pessoas não entenderam ainda, não conheceram essa absoluta verdade da palavra de Deus, de que ele foi criado para se relacionar primeiramente com Deus, né, e na horizontal com o seu próximo. Então, o que conduz o povo de Deus à comunhão é justamente
por causa do ensinamento, da doutrina que ele tem aprendido. Então, o que é essa comunhão? É compartilhar algo em comum, é tendo algo em comum. Esse é o significado mais usual de comunhão. Agora, o que define a comunhão de uma igreja? Será que são as festividades, somente os ajuntamentos, as coisas que programamos juntos? Será que são os churrascos, os passeios? Será que é só o futebol que se joga junto, né? É claro que não há nada de errado nisso, evidentemente, mas não são essas coisas que vão realmente definir se uma igreja tem ou não comunhão. A comunhão está além dessas questões, além dessas atividades em grupo. É uma vida de mutualidade, é viver em sinceridade, está muito mais também uma questão da alma, na alma mesmo, de coração para coração, sinceridade, alegria e humildade, repartindo, tomando a atitude de ser voluntário, de repartir, de servir o próximo. O que nos mantém em comunhão é primeiro uma vida compartilhada com Deus, é uma vida firmada individualmente numa comunhão íntima com Deus, para depois o crente ter condição de compartilhar a sua vida com o próximo e servir o próximo. Então, não é somente estar juntos em um lugar. Imagina um tipo de relacionamento entre irmãos onde não há maus pensamentos a respeito daquele irmão ou daquela irmã, onde não há maus entendidos, onde não há provocação, acusação, pré-julgamentos, onde não existe meias verdades, onde não existe ressentimentos, onde não existe mentiras, segredinhos guardados às 7 chaves. Isso aí parece um jardim do Éden antes da queda, e realmente parece um jardim do Éden, né? E esse é o propósito mesmo, voltar ao paraíso, sermos transformados a pontos de estarmos vivendo no paraíso, ainda que hoje, evidentemente, a gente entende que nós não estamos ainda totalmente lá, não estamos na acepção da palavra, não somos santos ainda a esse ponto, nesse sentido de ser perfeito, mas nós estamos caminhando para retornar ao paraíso. E se é aqui embaixo, se é lá em cima, é o paraíso, é o céu, como Jesus falou para aquele ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Essa palavra é bonita, eu gosto dessa palavra, paraíso. Jesus, ele morreu justamente para aproximar as pessoas. Depois da queda, pareceu que seria impossível o homem restaurar o seu relacionamento com Deus, porque o homem agora estava totalmente perdido, sem orientação, correndo de Deus, se escondendo de Deus, envergonhado, e culpando uns aos outros, e as consequências foram terríveis, né? Para os filhos de Adão e Eva, e continua até hoje. Por isso, Romanos 5,12 diz que toda a humanidade herdou a herança de Adão, essa herança, Romanos 5, verso 12. Mas quando Jesus se manifestou, ele se manifestou para destruir não só as obras do diabo, mas para destruir a carnalidade entre a natureza humana que afasta uns aos outros. Lá em 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, há, sim, grande esperança de ter comunhão uns com os outros. O plano de Deus não foi salvar, restaurar uma pessoa para que ela viva independente de outras. Não. Ele também quer que essa pessoa restaurada
paz também a ser usada por ele para, então, curar outros relacionamentos. Tiago 5,16 fala sobre isso, que quando nós temos comunhão uns com os outros, compartilhamos nossa vida, nós somos, né, e oramos uns pelos outros, nós somos restaurados, curados. Então, a obra do Espírito Santo, a primeira obra foi reunir pessoas de várias nacionalidades, de lugares, de culturas diferentes, lá em Atos 2, né? E logo em seguida nós estamos vendo uma multidão de pessoas convertidas se unindo num só propósito, de servir uns aos outros, de amar a Deus, ter uma profunda comunhão. Então, busque uma comunhão, busque verdadeiramente o propósito da verdadeira comunhão. E não apenas um ajuntamento de estar em algum lugar por estar. Terceira e última característica. A primeira é, continua firme na doutrina. A segunda, vive em comunhão. Terceira característica, uma igreja viva é uma igreja que tem vida de oração e perseverava na oração. A vida de oração precisa ser uma ousada, fervorosa, precisa, como Paulo disse, levantar mãos santas em todo lugar. Quero que os homens levantem, e mulheres também, evidentemente, né? Mãos santas, ou seja, não orar de qualquer jeito, mas com a vida consagrada, com a vida debaixo da cruz de Cristo. A primeira grande experiência de oração de Pedro e algum grupo de discípulos foi exatamente debaixo de grande perseguição, quando eles foram impedidos de falar do Evangelho. Então eles se reúnem em Atos 4, de versículos 29 a 31, eles oram e eles veem ali a glória, a presença de Deus manifesta ali onde eles estavam, foram cheios do Espírito. Em Atos 1,14 e verso 24, eles estavam orando. Os 12, mais um grupo de mulheres e mais em torno de 120 pessoas orando ali, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, de seriam revestidos do Espírito Santo. E é evidente que a vida de oração não deve se restringir ou estar sujeita às circunstâncias mais difíceis, como o momento da enfermidade, da dor, do conflito, do desemprego, mas devemos aprender a orar constantemente, desenvolver uma íntima comunhão com o Pai, a ponto de, ao despertar de manhã na cama, você se ajoelhar, e a primeira coisa que você, ou não, a primeira coisa que você faz deve ser conversar com o Espírito Santo de Deus e dizer: Espírito Santo, dirige a minha vida hoje. Mesmo atrasado e mesmo fazendo o café ali, você pode orar e deve orar, porque o Espírito Santo habita em você, você é morada do Espírito. 1 Coríntios 3,16 e João 14,17 diz que ele habitará convosco e ele estará em vós para sempre. E se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, verso 14. Duas coisas importantes sobre a oração. Ore com propósito. E segundo, ore em submissão à vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você faça parte, primeiramente, individualmente, seja vivo, tenha uma vida avivada, para que a igreja seja uma igreja viva. Em nome de Jesus, glória a Deus.
no Senhor.